Dependência tecnológica na adolescência. Hoje é o assunto do encontro com a Ju. E a gente vai estar conversando sobre isso, porque tem sido extremamente importante aqui nessa semana falar sobre a relação com o desenvolvimento humano, né? Tanto que ontem a gente falou sobre a infância e a dependência tecnológica. Hoje a gente vai falar sobre adolescência e dependência tecnológica. E no decorrer da semana a gente vai estar articulando também, né, outras fases da vida. Bem-vindo que está chegando, fique à vontade, pode questionar, conversar, tá? Bem-vindo, gente. Então, na adolescência, a gente precisa focar o desenvolvimento que acontece do indivíduo de modo bem global, né? E aí a gente vai fazer um processo de funil, de entender o que está acontecendo ali, 12 anos, aos 12 anos de idade, até vamos pensar 18, 19, porque a demarcação da adolescência ela está presente dentro de uma conjuntura que também é muito didática e contextual. Existem populações, civilizações que vivenciam a relação com a adolescência de um modo bem diferente. Se a gente for para pensar numa cultura, por exemplo, como é que acontece a infância e a adolescência na Índia, é bem diferente da adolescência vivida por nós. Nas nossas tribos indígenas, bem diferente, né? Então, sempre tem que perceber como é que a adolescência ela é vivida de acordo com a realidade da pessoa que está ali diante da sua frente, né? Porque ela traz a sua história, traz a sua demarcação e o seu contexto, não é? Então, como esses aspectos são fundamentais e significativos para a gente pensar como compõe o desenvolvimento da personalidade humana, não é? É intrínseco do ser humano, tem uma composição que vai desde o desenvolvimento que é psíquico, subjetivo, inter e intrapsíquico, não é? Ao desenvolvimento relacional, social, né? Carregando também sim o desenvolvimento físico, motor, corporal e etc. Na adolescência, nós sabemos que o processo neuronal, né, dessa pessoa está em formatação. Aos 14 anos de idade, né, a massa cinzenta ainda está em fixação, ainda está em desenvolvimento. O processo cognitivo, a saída, por exemplo, do universo da imaginação, do lúdico que é vivido tão intensamente na infância, para uma nova linguagem que é elaborada na adolescência, fala de um desenvolvimento em que essa pessoa ela possa, né, ela deva na adolescência estar ampliando sua articulação linguística, uma ampliação dos seus vocabulários, inclusive das possibilidades de, diante do contexto, ela resolver situações, né? Na adolescência, a gente tem aí também uma série de tomadas de decisões importantes. Não é o momento, inclusive, que sai da escola para uma universidade, né? Quais são os processos? Aqui no Brasil a gente tem o Enem, né? Qual é a transição que é vivida da infância para a adolescência, da adolescência para o início da adultez? Então essa demarcação que ela é social, ela traz impactos também que são emocionais e psíquicos, né? Existem muitos adolescentes que são cobrados desde cedo a ter uma tomada de decisão tão séria como, por exemplo, a carreira e o desenvolvimento, né, de uma habilidade, com fins inclusive de lucratividade, de renda, como pensar no trabalho, no mercado, né, de investimentos em relação àquilo que você faz ter um retorno, ter um status, ter um significado e uma dignidade social, né? Então vamos pensar que o adolescente ele tem um desenvolvimento que ele é biológico, ele é psicológico, ele é social, ele é cognitivo. Olhando para essa perspectiva mais geral e global, como é que a dependência tecnológica pode interferir no desenvolvimento dessa pessoa, desse adolescente, sob diversos modos, né? A dependência tecnológica ela pode afetar tanto o desenvolvimento psicológico, orgânico, social e cognitivo. Ou seja, dependendo do adolescente que está ali durante muito tempo, né, jogando um videogame, a sua postura corporal pode ter um impacto tão forte que ele pode, desde a dor até uma redução de mobilidade, e isso pode gerar também, gente, a uma presença muito maior de uma possível comorbidade, como por exemplo a obesidade e tantos outros processos que vão desde uma pressão arterial, de como é que está a vista desse adolescente diante da luz azul, diante do, inclusive a sua capacidade de desenvolver atenção, não é? Para estar ali no videogame o tempo inteiro. Então todo esse percurso que é levado em consideração em relação ao desenvolvimento biológico do adolescente, ele está atrelado também à vivência também de uma conjuntura que ela é psíquica. A partir do momento em que existe uma fixação de um comportamento
ou uma estabilização, ou um único movimento em relação a que o adolescente ele esteja em uma única atividade, como por exemplo o videogame, isso fala de impedimentos de encontros relacionais com outras populações, com outros grupos, né, de interações. E aí a gente pode pensar no corpo desse adolescente, né, em que a gente olha para questões, por exemplo, de gênero e sexualidade que são vividas ali, na relação com questionamentos muito intensos, porque fala dos sentimentos, fala dos afetos, né, dos desejos, da eroticidade dessa relação com o corpo, dessas identidades que envolvem essa relação com o próprio corpo e o corpo do outro na adolescência. Inclusive para delimitação de espaço, de respeito, para saber qual é o corpo de quem, não é? E o quanto que muitas vezes o respeito em relação aos corpos diferentes podem transgredir questões que vão para além de uma especulação em relação ao gênero e sexualidade das pessoas. Na adolescência, existem muitas perguntas em relação ao próprio desenvolvimento da sexualidade, orientação sexual e questões de gênero, em que talvez a dependência tecnológica roube a possibilidade desse adolescente se deparar com essas perguntas e alcançar um pouco mais de respostas muito mais congruentes com o próprio desenvolvimento, não é? A corporeidade, ela está ali na relação direta com a satisfação de saúde mental, saúde psíquica, saúde física, saúde social, não é? Vamos imaginar também um cenário da rede social que muitas vezes faz um paradigma, né, um estereótipo muito intenso em relação a que tipo de corpo deve se valorizar socialmente. E muitas vezes esse corpo ele é um corpo idealizado e que foge, transgride inclusive a nossa conjuntura física, biológica e cultural, não é? A altura do brasileiro, a desenvoltura do brasileiro. Percurso, a gente leva em consideração que esse corpo ele é generificado, né? Ele possui então adereços e sinalizações e simbologias que esse adolescente precisa vivenciar para sentir e para muitas vezes alcançar suas respostas em relação à experimentação do próprio corpo. A relação com o outro envolve também essa relação de perceber a delimitação do corpo do outro. Quando o excesso o uso desmedido, desmoderado, né, do computador, por exemplo, atravessa o cotidiano na adolescência, pode impedir que esse adolescente ele tenha um contato, né, relacional mais intenso com pessoas da sua idade e de outras idades também. E isso é importante para perceber o quanto que, mesmo falando de identidade no conceito mais plural, identidades, é perceptível a necessidade de que esse adolescente precisa descobrir quais são as suas orientações, quais são os seus interesses, para que ele venha se sentir mais autoral na própria relação com a vida. E aí a se sentir mais autoral, sentir mais experimentativo e decidir algumas questões que são ainda muito abertas na adolescência, faz parte de uma tomada de decisão muito importante para que esse adolescente se sinta, inclusive, com a possibilidade de colocar sua voz, expandir suas ideias, seus pensamentos. Bom, na adolescência, tanto o impacto em relação ao desenvolvimento físico, biológico em relação ao corpo, né, como também nas relações sociais e amorosas, né, começam a ser muito presentes e esse impacto devido ao intenso uso da tecnologia pode reverberar numa desconexão relacional, desconexão social, tanto consigo como o outro. E aí, e nesse momento, começa a emergir, então, algumas questões também muito importantes de serem vistas por cada profissional que está ali trabalhando com adolescentes, seja o professor, seja o psicólogo, seja um pediatra, um psiquiatra, né? Tem coaches atendendo os adolescentes também, então são muitas profissões hoje em dia que podem atravessar o percurso, né? O próprio educador físico também pode acompanhar o percurso de desenvolvimento de saúde física e mental desse adolescente. Como é, então, que o seu trabalho, a sua, né, ação profissional pode mediar e pode influenciar para que o uso das tecnologias se torne mais saudável possível na vida, não é? Dessas pessoas que estão ali em desenvolvimento intenso, desenvolvimento biológico, social, cognitivo e psicológico. O lugar do psicólogo, por exemplo, eu vou trazer um caso como exemplo, né? Vamos pensar num exemplo da Maria. Maria que tem 14 anos e que muitas vezes ela chega, vou trazer um exemplo que muitas vezes
pode ser muito semelhante, mas não esqueçam que cada caso é um caso, sempre muito inédito, né? Porque por mais que a gente treine e ensaie, o ser humano tem a capacidade brilhante, encantadora de se tornar sempre alguém inédito. E essa composição, por mais que pensada por artistas, né, roteiristas, a nossa capacidade de ser inédito, ela é, né, esplêndida. E aí, vamos trazer uma ideia de quanto que Maria, aos 14 anos, ela tem decepções em relação ao percurso que ela queria ter, em relação ao corpo, né? Em relação a atividades que ela gostaria de fazer e não são possíveis, em relação a interações com outras populações e outros grupos, e ela não se sente ali pertencente. Né? O sentimento de pertencimento abala a ponto de que quando ela entra na rede social e ela vê as vidas das outras pessoas, ela fica muito tempo ali olhando a vida das pessoas e se sente entristecida, porque aquele panorama que a rede social apresenta muitas vezes é muito injusto. Né? A rede social dá uma ilusão de que a vida do outro ela tem uma perfeição, ela é fantástica. E muitas vezes essa vida que está sendo apresentada na rede social, ela não é uma vida real, não é? Ou então ela não é completa em sua totalidade, e sim fragmentos. Quando você vê a história de uma pessoa, ela pode fazer, vamos lá, 100 histórias, o limite aí. Você vai ter acesso a 25 minutos da vida daquela pessoa. Embora de modo ilusório te dê a sensação de que você conhece a vida toda daquela pessoa. E aí a gente vê que quando na adolescência a relação de comparação entre aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, quem eu posso me transformar, ela fica muito delimitada e muitas vezes muito injusta. Perceber nessa relação de comparação, ela pode ser perversa, a ponto de talvez, no momento em que você está apresentando um carinho a alguém, isso ser interpretado de um modo negativado, e isso pode ser cancelado socialmente, isso pode ser, não é, tornado algo extremamente destrutivo e pejorativo, a ponto de você se sentir totalmente fragilizado. Então, na adolescência, quando você se depara com um contexto de aprovação e reprovação na rede social, a partir de uma comparação que se dá, não é? Dentre fotografias, vídeos, reels, TikTok, o tempo e o conteúdo que se vê, você pode ter a sensação de um desamparo imenso, porque muitas vezes ter 14 anos e estar com acesso ao universo das tecnologias pode se colocar diante de um cenário de muita insegurança e sofrimento. É preciso a mediação, é preciso então que você tenha a expansão da consciência já na adolescência para entender o que muitas vezes acontece em relação à diversidade de linguagem de pensamentos. Tem pessoas que trazem perspectivas mais positivas da comunicação, levando em consideração a empatia. Muitas vezes você pode se deparar com pessoas altamente destrutivas, com linguagens perversas, inclusive manipulando comportamentos sem nada levar em consideração o processo de empatia e bem-estar social. Você que é profissional vai acompanhar cada vez mais, já deve estar acompanhando no seu consultório, em escolas que você trabalha, em ambientes que você habita, pessoas trazendo essa situação de marginalização, de se sentir à margem mesmo, de se sentir excluído na relação social, porque talvez a sua rede do Instagram não tenha tantos seguidores ou curtidas como deveria ter. E a imposição desse script, desse modelo de como deve ser a vida social, de como deve ser a vida de alguém, ela pode se dar no âmbito do adoecimento relacional, do adoecimento da existência que destitui, que rouba o sentido da vida e as motivações mais amplas e mais intensas. Enquanto que a vida sai do panorama da espontaneidade, do panorama daquilo que pode vir a ser e a existir, isso trazendo uma perspectiva de fluxo, de dinamismo, a regra, então, se impõe em números, em metrificações de quantos seguidores, quantas curtidas, quantos compartilhamentos, como fosse uma autoridade e um direito de existir. Né? Foucault ele vai falar dessa potência da vida, não vai falar justamente quem pode e quem não pode, dessas relações de poder. Na relação social, a gente se depara, então, com um panorama muito injusto. Aquilo que é evidenciado, aquilo que é colocado, né, em uma imagem, e muitas vezes essa imagem está ali formatada, ela não significa necessariamente o direito à vida, ou então a imposição de roubar o direito à vida do outro. Só que na rede social, nas tecnologias, no videogame,
né? A brincadeira atrelada à violência, ao dinamismo, à rapidez, não é? Aquilo que muitas vezes empolga, muitas vezes desperta interesse e curiosidade, faz parte dos medos. Faz medo, às vezes, falar sobre os pavores, né? Então, pensando nos impactos que o desenvolvimento desse adolescente vai ter devido a essa conjuntura complexa, é pertinente diante de pensar, então, como profissional, você vai acompanhar pessoas que estão vivenciando constantes comparações. E isso é radical para a nossa cultura, inclusive em processo intergeracional, em que, em determinado momento, você tem uma geração em que é errado se mostrar, como se fosse quase que um insulto, essa menina só quer se mostrar. Hoje é totalmente excludente você não mostrar a cara, você não tem inclusive números de seguidores, você não se mostra no Stories, você não tem TikTok, né? Isso fala então de uma quebra relacional nas gerações e de linguagens e simbologias que vão reverberar em práticas de cotidiano, cotidiano que vai desde o amanhecer ao anoitecer. Como essas relações vão se dar no âmbito da empatia, do âmbito da ligação e do vínculo, para que os afetos se deem diante de uma longa duração, diante de uma longa relação com o tempo. Você que é profissional vai acompanhar cada vez mais pessoas dependentes dessa situação. Infelizmente, a dependência ela é um aprisionamento. Não acho que só porque você está há muito tempo no celular, o seu cliente está muitas vezes ali no computador jogando videogame, ele é dependente, né? É importante perceber que a dependência ela se instala, inclusive eu já coloquei aqui no feed um vídeo falando sobre o que é dependência tecnológica, né? Está muito mais agregada a uma relação em que eu utilizo a tecnologia para aliviar a angústia, dor. A Ravena colocou aqui. Quando a gente se compara, de certa forma, a gente está em busca de uma unicidade. E aí a gente perde o olhar de reconhecer e achar beleza nas diferenças. Perfeito, Ravena. Sempre, sempre muito linda, com posicionamentos muito importantes, né? Exatamente. É crucial olhar para essa diferenciação, que ela vai ser totalmente pejorativa, porque é incrível a gente achar que o universo conspira para o bem de todos, né? Mas nesse meio do caminho, a gente pode se deparar com situações que talvez não conspirem assim para o desenvolvimento relacional e social de uma grande população ou de uma única pessoa sequer. O panorama de quem se mostra, né, é totalmente diferenciado quando a gente acredita em uma perspectiva de que para a gente existir é a partir das nossas diferenças, é valorizando a sua diferença que eu também me descubro, me percebo, e assim nós, como pessoas diferentes, a gente pode se fortalecer, se potencializar no nosso desenvolvimento. O intenso uso das tecnologias tem mostrado uma relação hierárquica, injusta e desigual e muito violenta, porque isso reverbera na geração que mais tem se suicidado na adolescência, em que se tem a crença, quase se tornando uma crença automática, de que para viver você tem que ter um panorama ou um checklist de relação com a tecnologia. Como se para viver você tivesse que ter determinado modelo no seu corpo, determinado modelismo e sequência numérica de curtições em uma live. Ou quantas pessoas aqui se importam com, sendo que muitas vezes esse número não representa, né, a importância, o significado, a preciosidade de uma espontaneidade da relação. Utilizar então a tecnologia para evidenciar essa desigualdade, mas trazendo o peso negativo dessa desigualdade, pode gerar a geração que mais será vítima de comorbidades, de psicopatologias ao longo da vida. E aí como é que você, profissional, está se qualificando para entender essa população que trará demandas, vocabulários totalmente diversificados, não necessariamente a ideia da gíria, mas uma simbologia muitas vezes relacionada ao jogo, o videogame, por exemplo, relacionada a uma comunidade de uma série que tem toda uma linguagem específica. Por exemplo, se a gente for conversar a partir, né, de uma linguagem da Shundalândia, talvez algumas pessoas saibam o que significa isso, outras pessoas não. Ou então, se a gente for uma comunidade que assiste Harry Potter, a gente talvez saiba comunicar-se com mais intimidade a partir dessa linguagem, utilizando inclusive palavras e contexto dos livros e dos vídeos, como, por exemplo,
A gente pode utilizar qualquer tipo de personificação, performance mesmo literária, para unir as nossas linguagens. Só que aí no processo que acontece a relação com o endogrupo, também acontece com o exogrupo. Quem está de fora? Quem está de fora nessa situação de dependência tecnológica na adolescência? É porque a sua imagem, a sua aparência, né, ela fica bacana quando coloca filtro e ela reprova o próprio corpo e reprova a própria pele, reprova a própria idade, a própria condição econômica, financeira, a própria voz, porque a grande maioria das pessoas vão reprovar porque ela não está dentro de um panorama exigível, elogiável. Isso não é saudável quando a gente pensa na nossa diferença social e de existência, enquanto com direito, nós temos o direito de sermos diferentes. Então, a dependência tecnológica ela pode apresentar linguagens adoecedoras, não é? A partir do momento em que adolescentes podem começar a acreditar e a validar scripts de normatização de comportamento que podem ser totalmente desorganizadores, que roubam suas relações sociais. Até bem pouco tempo aqui no Brasil, 2 adolescentes participaram de uma comunidade, não é? Em que eles foram em uma escola e eles tentaram aniquilar pessoas. Né? A gente está falando de uma sinalização de criminalização. A gente está falando de um aniquilamento. A gente está falando de crimes cometidos por adolescentes que mataram outras crianças e adolescentes em uma escola. Foi-se descoberto, então, que na tecnologia, na verdade, na comunidade em que esses adolescentes se comunicavam, o grupo que fazia parte, né, sabia que isso ia acontecer, elogiava e exigia que acontecesse o maior número de mortes possível. Quando é que acontece uma reversibilidade em que aquilo que é coerente e não é coerente começa a ser perceptível ou começa a se confundir e já, talvez o certo, a coerência, o viver em saúde, com saúde e viver em sociedade se perca, porque cada vez mais não se sabe, não se sente, não se importa. Então a gente precisa estar muito atento ao impacto da dependência tecnológica, porque essa dependência tecnológica pode mostrar de modo muito violento autorizações, não é? Para quem está justamente nessa composição de existência, tanto com o próprio corpo, quanto com a própria sexualidade, os próprios sentimentos, na relação com os outros e com a sociedade de modo geral. Pensar então em tudo isso que faz, né, um atravessamento da vivência da adolescência, a mudança orgânica, a mudança com o corpo, a mudança com os hormônios, na instabilidade do humor, da intensidade das percepções. Aí eu vou utilizar aquela pergunta, aquele vestido era azul ou era rosa? Né? O que é que vocês tenham percebido aí? Oi, Selênia. Oi, Janiele, né, Pedro. Né? Gente, esse momento então a gente está fazendo essa articulação de pensar na seriedade do que vinha a ser a dependência tecnológica na adolescência. A tua percepção ela vai estar influenciada pelo contexto que você está vivendo. Aí, Natasha, linda, né? Então, a gente não está falando somente de um desenvolvimento que ele é psico-orgânico, mas ele é contextual. Né? A dependência tecnológica vivida na adolescência pode intensificar uma simbologia positivada de aspectos negativos vividos em relações. Justo está falando de quê? Tenta trazer mais nitidez aí no que você está dizendo. Quando é que muitas vezes, e aí eu trago o exemplo novamente, adolescentes que estavam dentro de uma comunidade, não é? Comunidade em um aplicativo, em uma comunidade na internet, e que toda a comunidade sabia que ele tinha um plano de ir uma escola e aniquilar, e matar e assassinar, e de repente aquela comunidade incentivava disso acontecer. Ei, Renata! Ei! Isso é grave, isso é sério, isso fala de um adoecimento social, tendo como a tecnologia um lugar de presença de criminalizações. Né? E a gente está falando disso vivendo na adolescência.